Voltei! Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Shoa e eu sei que tá com um bocado de semanas que eu não coloco vídeo. Setembro eu não carreguei um vídeo nesse canal, mas tá lá 8 horas da noite tem vídeo. Logo setembro amarelo eu não postei um vídeo. Então eu queria pedir desculpa a todo mundo aqui do YouTube. Tô sorrindo, mas é de nervoso, tá certo? Vamos lá, gente, eu tenho algumas novidades pra trazer pra vocês. A primeira, se você me segue aqui inscrito aqui no YouTube e não me segue no Instagram, eu quero só me dizer que você tá perdendo grandes novidades que tá rolando lá no Instagram. Uma delas é que eu tô fazendo lives de nada mais, nada menos do que o meu livro. Exatamente, eu vou lançar o meu livro e como eu tô em falta com vocês aqui no YouTube, eu vou colocar aqui a capa do livro. Isso mesmo, gente. Eu tive essa ausência aqui do canal porque eu estava me dedicando ao livro e algumas coisas que estavam sendo envolvidas com relação a esse novo projeto na minha vida e que demandava muito tempo, muito raciocínio e muito tempo, né? Já falei antes. Como vocês viram, muitas coisas mudaram. Mudei de visual, agora estou loira, né? Disfarçar aqui os brancos que tem um bocado. Mas, assim, o Senhor tem sido bondoso. E esse vídeo é sobre a bondade de Deus. Eu queria falar um pouco pra vocês exatamente isso. A bondade do Senhor. Vem comigo. A gente fala muito na Bíblia, a gente vê muito na Bíblia, personagens que passaram por grandes tribulações. Mas grandes tribulações. Naufrágio, picada de bicho, prisão, crucificação como Cristo. Porém, a gente muitas vezes não foca no que realmente Deus fez através dessas situações. Na verdade, através de grandes tribulações, Deus usou para salvar milhares de pessoas. Paulo foi uma delas. Apesar de todo o sofrimento que Paulo viveu, muitas cidades, eu não estou falando de um bairro, estou falando de cidades, foram alcançadas através da vida de Paulo. Apesar da morte de cruz de Jesus, milhares de pessoas, até os dias de hoje, inclusive eu, foram salvas por conta do sacrifício dele. Apesar da dor gerar desconforto, medo, a dor ela gera testemunho. A dor ela transforma vidas. Todo mundo tem uma história para contar de antes e depois de uma grande dor. E a bondade de Deus ela se manifesta nisso, na transformação do homem, no íntimo do homem, quando ele se permite buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua intensidade, em corpo, alma e espírito. E no livro que eu escrevi, o título do livro é Lute por Você, fala um pouco sobre isso. Fala um pouco sobre a minha trajetória, a minha transformação e grandes coisas que o Senhor me fez, grandes livramentos Ele me deu. Fala um pouco de legado e tem muita ferramenta para que você se conheça melhor, para que você consiga dar os primeiros passos rumo à sua transformação. Se você é uma pessoa já muito bem resolvida, uma pessoa que já chegou onde queria chegar, que não tem nada mais para mudar, enfim, esse livro muito provavelmente não é para você. Mas se você for uma pessoa que teve dificuldades na infância, pais ausentes, muita humilhação, perseguição, teve, como é o nome? Abandono, negligência, e você cresceu um adulto muito um adulto cheio de incertezas, inseguro de si, esse livro é para você. Porque foi exatamente tudo isso que eu passei na minha vida e foi tudo isso que eu coloquei lá no livro. De forma nenhuma, tá? Eu desonrei meus pais, eu deixo isso muito claro no livro e eu espero que você goste da leitura. Voltando pro assunto aqui do vídeo, a bondade de Deus, ela gera um testemunho na nossa vida. Quando a gente se dispõe ao Senhor, quando a gente enxerga além da dor e sim o propósito de Deus, a gente consegue viver tempos de bonança no Senhor. Mas quando a gente enfrenta situações de risco, enfrenta situações em que a gente precisa ter uma mentalidade transformada, mas a gente escolhe o vitimismo, a gente escolhe a reclamação, a gente se coloca numa situação de que Deus não vai poder intervir na sua história. Essa é a verdade. Quando a gente puxa o cajado do Senhor, querendo tomar conta da nossa própria história, no sentido de que Deus não tem espaço na sua vida, então a sua vida ela vai ficar limitada à sua resposta diante das situações. Quando a gente tem o Senhor diante de nós, apesar da situação ser mais difícil, apesar do obstáculo ser tão grande,
Você tendo confiança no Senhor, você poderá experimentar a bondade de Deus manifestada. Ter a bondade com o Senhor não significa que você vai ser uma pessoa que nunca vai sofrer na vida, mas mediante o sofrimento, mesmo mediante os obstáculos, você saber que Deus é com você. Você vai ver a manifestação da graça de Deus ao seu lado, ali. Você nunca vai estar sozinho. Eu experimentei isso de perto. Posso falar com toda a autoridade que quando a gente confia no Senhor, nossas forças serão renovadas. Tem um versículo que diz, tem até um louvor, né, da harpa que diz, novas forças obterão, porque de fato há um renovo nas nossas forças. Quando o Senhor diz a Josué que diz ser forte e corajoso, e ele repete no mesmo capítulo várias vezes, somente seja forte e corajoso. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas medita na minha lei. O que o Senhor quer dizer é, confia na minha palavra, confia em mim. Não olha para os lados, não olha para as palavras que estão sendo ditas ao redor de você, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não é para seguir em frente. Porque as pessoas, elas tendem a ser restritivas com o novo. Elas tendem a... Isso aqui não é estranho. E elas tendem a repelir, a se afastar daquilo que é estranho para elas. Então, nesse momento, quando você tem um objetivo com o Senhor, nós dois, eu e você, o Senhor já revelou o objetivo para você. Tá queimando lá dentro. E só você e ele sabem. Então, você tem que ir de acordo com o direcionamento dele. Porque se você for falar em mesas e rodas com pessoas que não estão dentro ali do seu íntimo com Deus, elas vão pensar que você tá doida. Elas vão pensar que você não tem noção. E isso para elas vai ser estranho, vai soar estranho. Porém, você precisa tomar uma decisão. O que você... olha, é uma pergunta, é uma reflexão muito poderosa que eu vou fazer agora para você que tá assistindo esse vídeo. Onde você estaria se você tivesse obedecido o Senhor lá atrás? Aonde você já tinha chegado? E aí você pode pensar, meu tempo passou. Não tem mais tempo para mim. Foi naquele tempo. Mas aí eu te faço outra pergunta. O que você pode fazer hoje que vai te colocar você vivendo o seu propósito com Deus? Que vai te colocar diante do propósito que Deus te deu lá atrás, que você disse não, mas isso ainda queima em você. O que você pode fazer hoje, porque ainda há tempo. Não importa a idade. Não importa a idade. O que importa é qual vai ser a sua reação diante da vida. Resolver o passado, nem o futuro, somente o hoje. O hoje é que dá para resolver. E a bondade de Deus é com você hoje. A escritura do Senhor é revelada para você hoje. O seu futuro está sendo escrito hoje, com as suas atitudes, com as suas ações, mas principalmente com as suas escolhas. Não esqueça, nem um só segundo. Somente seja forte e corajoso. Essa palavra é uma palavra de encorajamento. Sabe, o Setembro Amarelo não está com nem muito tempo, está com 10 dias, né? Que acabou. E muito foi falado da preservação da mente, do emocional, de você procurar ajuda. Eu falei sobre isso lá no meu Instagram. Apesar de eu não ter sido ativa aqui no YouTube em setembro, mas eu fui muito ativa lá no Instagram. Então eu sugiro que você que me segue, que é inscrito aqui no meu canal, volta lá. Aqui embaixo, na descrição, tem o meu Instagram, então, pra você me seguir lá e não perder nada do que eu posto lá, tá certo? E eu coloquei algumas reflexões lá. Algumas reflexões que eu vi alguns colegas psicanalistas postando e as pessoas comentando lá, o bullying é um causador tremendo né? E leva as pessoas com calabouço. Porque, infelizmente, essa é a realidade. Nem todo mundo tem um psicológico forte. Porque falta ainda políticas públicas que trabalhem isso nas escolas. Eu tenho N amigos que trabalham em escolas e as coisas só pioram, principalmente nesse sentido. Há um incentivo, inclusive, de aluno com aluno para fazer com que o outro tire a própria vida. E eu queria trazer aqui para vocês essa reflexão da bondade do Senhor, tá mediante a nossa decisão. Porque sempre vai ter pessoas ao nosso redor querendo o nosso mal. Entenda, as pessoas elas não querem que você avance, elas querem que você nem ande. Não é que elas não queiram que você cresça, é porque você é o lembrete de que se você venceu, ela vai ser obrigada a vencer. E que se você não vencer, ela também não vai ser obrigada a vencer. E tá todo mundo no mesmo ambiente.
Me diga com quem andas que eu direi que tu és. E é sobre isso. A bondade de Deus, ela se manifesta mesmo você ouvindo de pai e mãe que você não presta, que tudo que você toca você destrói. Quantas crianças ouviram isso anos, anos e anos? Ei pai, ei mãe, se tem uma pessoa que não pode falar sobre essas coisas com seu filho, é você. Porque o mundo lá fora já fala isso o tempo todo. Chama seu filho de lesado, de burro, de quatro olhos, de gordo, de magro, de tudo. De alto, de baixo. E olham para as características físicas e fazem chacota. Pai e mãe precisa fortalecer. Você é amado, você é querido, você é forte, você é corajoso. E tá faltando isso. Tá faltando isso nos lares. As pessoas estão crescendo cada vez mais melindrosas, amargas, com medo do convívio social. E quem lucra com isso são as empresas de tecnologia, porque as pessoas estão vivendo cada vez mais isoladas e os espaços públicos, você repare, eu cresci, eu nasci em 92, né? Semana que vem eu faço 32 anos e dentro, assim, quando eu me lembro das cidades assim que a gente morou, eu morei em Iguatu, morei em Fortaleza, hoje eu moro em Calcaia, mas assim, sempre tinha muita praça para se ir. Hoje você conta os espaços que você pode ir com seu filho. Tem alguns agora assim mais revitalizados em Fortaleza, mas gente, se você for é lotado, porque é um bairro inteiro para um espaço ali para aquele bairro inteiro com as crianças. Então assim, tem pouco espaço, porque as pessoas elas estão cada vez mais reclusas, o medo deixa as pessoas mais reclusas. E as pessoas estão esquecendo que apesar de tudo, Deus continua sendo bom, justo e fiel. E se a gente colocar a nossa confiança no Senhor, nossas forças vão ser revigoradas, vão ser, o Senhor vai poder nos alcançar de várias formas e poder nos usar. A gente vai ser abençoador da obra de Deus, ser usados através de nós, vidas serem alcançadas. E por que, Nária, você bate tanto nessa tecla de vidas serem alcançadas? Porque vidas estão sendo perecidas. Pessoas estão perecendo no sofrimento, na dor, na angústia. E eu e você, que se diz servo do Senhor, precisamos ser luz. Precisamos ser um farol na vida das pessoas. Não é julgando elas se elas são o que elas fazem com o corpo, comendo ou bebendo, não importa. Mas você precisa ser uma pessoa, um agente de transformação do reino. Não um juiz cruel e impiedoso que bate o martelo, pá, culpado. Você não precisa fazer isso, camarada. Você não precisa. Sabe por que você não precisa? Porque já tem um dia marcado para isso. Já temos um juiz, já temos um acusador. Você só precisa ser alguém que será luz na vida de outro alguém que ama, independentemente se a pessoa faz algo que te agrada ou não. Se aquilo que ela faz diante dos teus olhos é bom. Independente do partido que ela vote. Sabe? As últimas eleições que passou. Eu aprendi uma coisa muito importante. Que para algumas pessoas o simples fato de você não pensar como elas te torna descartável na vida dela. Algumas pessoas falam de tolerância, mas elas não vivem essa tolerância. E eu, sinceramente, quando passo essas eleições, eu não tenho o costume de descartar as pessoas da minha vida. Eu tenho amizades de mais de 20 anos, eu tenho amizades de 18 anos, de 10 anos, de 2 anos. Dificilmente uma pessoa que passa pela minha vida, se ela for relevante para mim, eu vou deixar ela assim, sem. Ela vai saber que é importante para mim. Eu vou sempre ter um tempo para as pessoas que são importantes para mim. E eu reparei que as pessoas que são importantes para mim, não importa em quem elas votam. Para mim não importa se elas não vão para a igreja como eu. Para mim não importa se elas escolheram diferente de mim, seja lá o que for. Para mim a única coisa que importa é que elas são amadas por mim. Eu as amo. E ponto. E eu luto muito por isso. E eu prezo muito por isso. Porque eu, um dia, estive nessa posição de alguém perdido, imundo, sujo, que o pecado dominava. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, me alcançou. Me disse, vem. E eu fui. E toda aquela dor, angústia, medo ficou lá. Naquele tempo, naquela época. E hoje, se eu posso falar aqui pra vocês de amor, de transformação, de cura, de libertação, é porque o Senhor fez tudo isso por mim. E se eu bato tanto na tecla de que Deus precisa entrar na sua vida para que você experimente o que eu experimentei, é porque eu não conheço outro caminho que dê tudo isso. As pessoas que eu conheço que tiveram os mesmos problemas que eu,
procuraram um psiquiatra, tomaram clonazepam, enfim, um monte de pã aí. Elas perderam sua identidade, elas perderam o seu cerne, sabe? Pessoas felizes, alegres, que levavam alegria para todo canto. Hoje são pessoas oprimidas, cabisbaixa, porque o pecado ele pesa. Sabe aquela pessoa que não olha no olho? É, não sei o que, não sei o que. Eu conheço pessoas assim. E eu olho assim, eu fico imaginando, e se Jesus entrasse na vida dessa pessoa? E se ela permitisse que Deus transformasse sua vida? O olho dela ia brilhar. A vida dela ia mudar. Ela ia encontrar paz que excede todo entendimento. Mas eu não posso abrir a boca dela, a mente dela, o coração dela e colocar, entra Jesus. Eu não posso. Então a forma de eu poder ajudar essa pessoa é... Tá. Vamos tomar um café? Pois é, eu assisti a série e tal. Porque não precisa você tentar ser o que você não é. Você só precisa ser quem Jesus chamou você para ser. Eu sei que o meu posicionamento muitas vezes gera desconforto para algumas pessoas. Mas eu não estou preocupada com isso. Já tive, hoje não mais. E eu só posso dizer para você que está assistindo esse vídeo. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. E essa verdade, ela não é relativa. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.